Quando Beatriz beijou Clara na praça da Universidade de Lisboa diante de toda a turma, o silêncio que se seguiu foi mais cortante do que qualquer grito. Aquele gesto simples, nascido de um amor que ela já não conseguia esconder dentro do peito, transformou-se no instante em que o mundo dela começou a desabar. As risadas nervosas transformaram-se em sussurros maldosos e Isabel, a líder do grupo de estudantes mais conservadores do curso de Direito, foi a primeira a erguer a voz. Isto é uma afronta à nossa fé, disse ela em voz alta, o crucifixo de prata brilhando no pescoço. Beatriz sentiu o coração apertar-se, mas não recuou. Tinha 21 anos, vinha de uma família católica praticante do Alentejo, e até então acreditara que o amor por Clara poderia caber no mesmo espaço onde cabia a oração diária. Agora via que não. Nos dias seguintes, o bullying começou de forma subtil. Mensagens anónimas no grupo da turma, Deus não criou Eva para Eva. Cartazes colados na porta do anfiteatro com versículos da Bíblia destacados a vermelho. Isabel não agia sozinha, tinha ao lado um pequeno círculo de amigos que partilhavam a mesma convicção sincera de que estavam a defender valores milenares. Não é ódio, Beatriz. É amor ao próximo, repetia ela nos corredores, os olhos castanhos cheios de uma certeza que doía mais do que insultos. Beatriz tentava responder com calma. O meu amor não tira nada a ninguém, dizia, mas a voz tremia. À noite, no quarto partilhado com Clara, chorava baixinho. Clara, com o cabelo curto e o sorriso sempre pronto, abraçava-a. Vamos aguentar. Isto passa. Mas não passava. A família de Beatriz soube pela vizinha fofoqueira da terra. A mãe ligou em lágrimas. Filha, o que fizeste à nossa reputação? O padre já perguntou por ti na missa. O pai, homem calado e devoto, limitou-se a um silêncio pesado que Beatriz sentiu como um julgamento pior do que qualquer palavra. Ela regressava a casa aos fins de semana e encontrava a mesa posta com o mesmo cuidado de sempre, mas as conversas giravam em torno de tudo menos dela. A tia mais velha, que criara os filhos segundo os ensinamentos da igreja, sentou-se um dia com ela no jardim. Eu também tive dúvidas na juventude, Beatriz. Mas escolhi o caminho certo. O amor entre mulheres é uma tentação do demónio. Beatriz quis gritar que o seu amor era tão puro como o dela, mas limitou-se a baixar os olhos. Dentro dela, a dúvida começava a crescer como uma erva daninha. E se tivessem razão? E se o seu coração estivesse errado? Na universidade, a situação piorava. Isabel organizou uma vigília de oração pela salvação das almas perdidas mesmo em frente à residência onde Beatriz e Clara viviam. 20 estudantes ajoelharam-se com velas acesas, cantando hinos. Os professores olhavam para o outro lado, ninguém queria meter-se em questões de consciência. Clara começou a faltar às aulas para evitar os olhares. Beatriz, no entanto, ia todos os dias, de cabeça erguida, mas por dentro sentia-se a desfazer-se. Uma noite, depois de mais um episódio em que alguém lhe entornou tinta vermelha na mochila com um bilhete de sangue de Cristo para limpar o teu pecado, ela ajoelhou-se sozinha na capela da universidade e rezou: Senhor, se isto é pecado, tira-me este amor. Mas se não for, dá-me força. A resposta não veio. Apenas o silêncio e o eco dos seus próprios soluços. O segundo ano trouxe uma intensidade nova. Isabel, agora presidente da Associação de Estudantes, conseguiu que o Conselho Pedagógico aprovasse uma semana de valores cristãos, onde se discutiam temas como família tradicional e moralidade. Beatriz e Clara foram convidadas, ou melhor, obrigadas, a participar como exemplos vivos do debate. Na sala lotada, Isabel falou com voz firme e olhos brilhantes: Não julgamos a pessoa, julgamos o ato. A Igreja ensina-nos o amor, mas também a verdade. Beatriz, tu sabes que o que sentes vai contra a ordem natural criada por Deus. A sala aplaudiu. Beatriz levantou-se, as mãos trêmulas. E se a ordem natural for o amor, independentemente de quem o sente? Jesus não condenou a mulher adúltera. O debate durou 2 horas. Alguns estudantes concordavam com Isabel por convicção religiosa profunda, outros defendiam Beatriz por princípios de direitos humanos. Ninguém saiu vencedor. Apenas feridas mais profundas.
Clara começou a questionar-se também. Uma tarde, depois de mais uma discussão acalorada com os pais dela ao telefone, sentou-se com Beatriz no parque. Talvez devêssemos ser mais discretas. Não quero perder a minha família. Beatriz sentiu o chão abrir-se. Discretas? Como se o nosso amor fosse vergonha? Choraram juntas, abraçadas debaixo da árvore centenária. Mas a semente da dúvida já estava plantada. Beatriz começou a ler mais sobre teologia, procurava textos que falassem de amor entre pessoas do mesmo sexo na tradição católica portuguesa. Encontrou padres progressistas que defendiam a inclusão, mas também bispos que alertavam para o perigo da modernidade. Cada leitura era uma facada. Estava ela a atrair a fé dos seus antepassados ou a descobrir uma verdade maior? O bullying tornou-se mais cruel. Alguém publicou fotos antigas de Beatriz na catequese com legendas ofensivas. Isabel, sempre com o mesmo tom de preocupação maternal, comentava em público: rezo por ti todos os dias, Beatriz. Quero que encontres a paz verdadeira. Beatriz explodiu uma vez no corredor: a tua oração é uma arma. Isabel recuou, magoada. Não vês que estou a tentar salvar-te? Nessa noite, Beatriz escreveu no diário: e se Isabel tiver um pouco de razão? E se eu estiver a destruir não só a minha vida, mas a de todos à minha volta? A depressão chegou devagar. Perdeu o apetite, faltava às aulas, passava horas a olhar para o teto. Clara tentava ajudar, mas também ela carregava o peso da família que ameaçava deserdá-la. Nas férias de Natal, Beatriz regressou ao Alentejo. A mãe preparou o bacalhau como sempre, mas o ambiente era gelado. O irmão mais novo, que sempre a admirara, perguntou baixinho: é verdade que gostas de raparigas? Quando ela confirmou, ele desviou o olhar. O padre disse que é pecado mortal. Beatriz saiu de casa e caminhou pelos campos de sobreiros até ao amanhecer, rezando e chorando ao mesmo tempo. Regressou a Lisboa mais magoada, mas também mais determinada. Não vou desistir de mim, disse a Clara. Mas por dentro, a guerra entre o amor e a fé consumia a Isabel. Entretanto, publicou um artigo no jornal da faculdade defendendo que a verdadeira caridade é dizer a verdade, mesmo quando dói. O artigo ganhou prémio. Beatriz leu 3 vezes e sentiu o estômago revirar. O terceiro ano foi o pico do sofrimento. Clara e Beatriz decidiram viver juntas num pequeno apartamento perto do rio. A alegria inicial durou pouco. Os vizinhos, alertados por rumores, começaram a evitar cumprimentos. Uma senhora idosa do prédio, devota, parou Beatriz na escada: minha filha, pensa na tua alma eterna. Beatriz sorriu com tristeza. A minha alma está cheia de amor, senhora. Em aula, Isabel liderava agora um grupo de estudo bíblico que atraía cada vez mais alunos. Durante um debate sobre o Levítico, Isabel olhou diretamente para Beatriz: a Bíblia é clara. Mas eu não te odeio. Rezo para que voltes ao caminho. Beatriz respondeu com voz firme: e eu rezo para que entendas que o amor não tem género. A turma dividiu-se. Alguns aplaudiram Beatriz, outros saíram em silêncio com Isabel. Nessa noite, Clara disse pela primeira vez: talvez tenhas de escolher, Beatriz. A fé ou eu? A escolha nunca foi feita, mas a tensão cresceu. Beatriz começou a frequentar uma igreja progressista no bairro Alto, onde um padre acolhia casais do mesmo sexo. Lá encontrou paz pela primeira vez em meses. Mas quando contou à mãe, a resposta foi um choro ao telefone: estás a renegar tudo o que te ensinamos. O pai deixou de atender as chamadas. Isabel, sabendo do novo grupo de Beatriz, organizou uma contramanifestação pacífica em frente à igreja. Não é contra ti, é pela verdade, repetia ela aos jornalistas locais que cobriram o caso. O reitor da universidade chamou a ambas para uma conversa. Aqui respeitamos a diversidade, mas também a liberdade religiosa, disse ele, sem tomar partido. Beatriz saiu frustrada. Ninguém estava completamente errado, mas todos sofriam. A depressão de Beatriz atingiu o fundo quando Clara, pressionada pelos pais, passou uma semana sem falar com ela. Preciso de espaço para pensar, disse.
Beatriz ficou sozinha no apartamento, rodeada de livros de teologia e de direito. Leu sobre casos de discriminação em Portugal e percebeu que poderia haver consequências legais para o assédio constante. Mas a ideia de processar Isabel, uma pessoa que genuinamente acreditava estar a fazer o bem, parecia-lhe uma traição ao próprio perdão que aprendia na igreja. Deus, dá-me clareza, rezava todas as noites. Clara voltou, arrependida, e abraçaram-se durante horas. Vamos acabar o curso juntas, prometeram. Mas o ano terminou com Beatriz a reprovar 2 cadeiras por falta de concentração. Isabel, pelo contrário, formou-se com distinção e foi convidada para falar numa conferência sobre valores cristãos na sociedade moderna. 5 anos passaram como um rio lento e turbulento. Beatriz formou-se por fim, mas o diploma veio acompanhado de cicatrizes invisíveis. Clara e ela separaram-se amigavelmente depois da formatura, o peso da família de Clara fora demasiado. Amo-te, mas não consigo viver em guerra constante, disse Clara no último abraço. Beatriz mudou-se para Lisboa, arranjou emprego num escritório de advogados especializado em direitos humanos. À noite, ainda sonhava com a praça da universidade e o beijo que mudara tudo. Isabel, entretanto, casara-se com um engenheiro católico praticante, tinha 2 filhos e publicava regularmente artigos em jornais conservadores defendendo a família tradicional. As redes sociais mostravam uma vida aparentemente perfeita. Beatriz seguia-a em silêncio, sem ódio, apenas com uma dor surda. Um dia, ao ler o jornal, Beatriz encontrou uma notícia. Uma ex-colega processara com sucesso uma empresa por assédio homofóbico e recebera uma indemnização avultada. Algo despertou nela. Consultou um advogado amigo. Tens provas? Mensagens, testemunhas? Beatriz guardara tudo, e-mails, fotografias dos cartazes, gravações de áudio das vigílias. Sim. O processo civil por danos morais e assédio psicológico foi aberto em segredo. Quando Isabel foi notificada, ligou a Beatriz pela primeira vez em anos. Isto é vingança? Eu só quis ajudar-te. Beatriz respondeu com calma, não é vingança, Isabel. É justiça para a rapariga que eu era. A família de Beatriz dividiu-se. A mãe chorou, vais destruir a vida dela por causa de uma discussão antiga? O irmão, agora adulto, apoiou-a, tens direito, mana. Beatriz sentiu o peso da escolha. Não era apenas dinheiro, era reabrir feridas antigas. O julgamento aproximava-se. Beatriz preparava-se sozinha, rezando todas as manhãs na mesma igreja progressista. Clara reapareceu, agora casada com uma mulher e mãe por inseminação. Vou testemunhar a teu favor, disse. Beatriz agradeceu, mas o coração apertou-se ao ver o que poderia ter sido. Isabel contratou os melhores advogados conservadores. Não sou uma monstra, declarava ela em entrevistas. Amei Beatriz como irmã em Cristo. O país dividia-se nas redes sociais. Uns chamavam Beatriz heroína, outros, oportunista. Ela lia tudo e questionava-se, estaria a trair o perdão cristão que tanto pregava? À véspera do julgamento, ajoelhou-se e pediu, Senhor, que a verdade prevaleça, mesmo que me custe tudo. O Tribunal de Lisboa encheu-se nos dias da audiência. Beatriz sentou-se no banco das testemunhas com o coração a bater forte. O juiz, um homem de meia idade com ar severo, ouviu em silêncio. Isabel, elegante no seu tailor cinzento, olhou-a nos olhos sem rancor. Eu nunca te odiei, Beatriz. Queria salvar-te do erro. O advogado de Beatriz apresentou provas, dezenas de mensagens, vídeos das vigílias, testemunhos de colegas que confirmaram o ambiente hostil. Clara falou com voz trêmula, Isabel não era má pessoa. Mas as suas palavras destruíram-nos por dentro. Isabel chorou ao ouvir. Nunca imaginei que causasse tanto mal, pensei que estava a cumprir o meu dever de cristã. Os debates foram intensos. O advogado de Isabel argumentou, a minha cliente exercia a liberdade religiosa e de expressão. A Bíblia é clara sobre o casamento. Não se pode processar alguém por acreditar no que a Igreja ensina há 2000 anos.
Beatriz respondeu no contra-interrogatório: a liberdade religiosa não inclui o direito de perseguir alguém até à depressão. Eu também sou católica. Mas o meu Deus é de amor, não de exclusão. O juiz interrompeu várias vezes: aqui não julgamos teologias, julgamos factos. Testemunhas da família de Isabel defenderam que ela agira por amor genuíno. A mãe de Beatriz, chamada a depor, chorou: a minha filha sofreu, mas Isabel também acreditava estar certa. Ninguém saía vencedor, todos perdiam algo. Durante os intervalos, Beatriz e Isabel cruzaram-se no corredor. Perdoa-me, disse Isabel baixinho. Perdoo-te, respondeu Beatriz, mas não posso apagar o que aconteceu. O advogado de Isabel apresentou contraprovas. Beatriz também fizera comentários públicos contra a igreja tradicional. Não és inocente, disse ele. Beatriz admitiu: errei ao julgar-vos a todos. Mas o meu erro não justifica o vosso. O julgamento durou semanas. A imprensa portuguesa acompanhava tudo. Conflito entre fé e direitos era o título recorrente. Beatriz perdia peso, dormia mal. Clara visitava-a: estás a fazer o que é certo. Mas Beatriz questionava-se todas as noites. E se o dinheiro não curasse nada? E se apenas dividisse mais famílias? A sentença saiu numa manhã chuvosa de outubro. O juiz condenou Isabel a pagar 1,5 milhão de euros por danos morais e psicológicos comprovados. A sala ficou em silêncio. Isabel baixou a cabeça, o rosto pálido. Beatriz não sentiu alegria, apenas um vazio profundo. A justiça foi feita, disse o advogado, mas Beatriz sabia que não era assim tão simples. Isabel declarou aos jornalistas: respeito a decisão, mas continuo a acreditar que o meu caminho era da verdade. Beatriz não deu entrevistas. Voltou para casa e chorou sozinha. A mãe ligou: filha, ganhaste dinheiro, mas perdeste uma irmã na fé. O irmão abraçou-a: orgulho de ti. Clara mandou uma mensagem: finalmente livre. Mas Beatriz sentia que nunca mais seria a mesma. Anos depois, Beatriz usou parte do dinheiro para criar uma fundação que ajudava jovens LGBT+ de famílias religiosas a reconciliar fé e identidade. Isabel, por sua vez, continuou o seu trabalho em organizações católicas, mas nunca mais falou publicamente contra pessoas como Beatriz. As duas nunca mais se encontraram. Beatriz, agora com 32 anos, caminhava pelas ruas de Lisboa e parava por vezes na praça da universidade. O beijo de outrora parecia distante, mas o seu coração encontrara uma paz diferente, a paz de quem aceita perdas e assume escolhas. Perder a família completa, perder a Clara, perder a ilusão de um mundo onde todos podiam concordar. Mas ganhar a si mesma. Sentada num banco, olhando o Tejo, Beatriz fez a si própria a pergunta que ainda hoje a acompanha: a justiça do tribunal realmente curou as feridas ou apenas criou novas divisões na família e na sociedade?